Um dos efeitos do batismo é que ele elimina em nós o pecado original. Antes de ler o relato do pecado original, que está lá em Gênesis 3, vamos ver o que diz a igreja no catecismo a respeito do pecado original. Está lá no número 390. A narrativa da queda, Gênesis 3, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que teve lugar no princípio da história do homem. A revelação dá-nos uma certeza de fé de que toda a história humana está marcada pela falta original, livremente cometida pelos nossos primeiros pais. Quando a igreja diz que Gênesis 3 é uma linguagem feita de imagens, nós podemos entender que é como as parábolas que Jesus contava. É uma linguagem de imagens, de comparações. Os estudiosos já chegaram à conclusão até de que os 11 primeiros capítulos do Gênesis têm muitos elementos que Israel aprendeu dos seus vizinhos, como a Babilônia, como o Egito. Então tem vários elementos lá que a gente pode identificar na história, no contexto em que foi escrito. Mas essa linguagem de imagens, essa história contada, ela nos evidencia um fato de que cada ser humano nasce marcado de alguma forma pelo pecado. E esse pecado lá das origens é chamado de pecado original por causa disso, porque vem das origens, do início. Essas histórias, especialmente de Gênesis até o capítulo 11, são histórias que não são históricas, ou seja, que não aconteceram como está lá, mas que revelam verdades muito profundas do ser humano de todas as épocas. É por isso que não são históricas. Não é, por exemplo, como a história do rei Davi, que diz claramente o ano, a época, nomeia reis que existiam, quem governava o quê, quais nações existiam. Até Gênesis 11, não há nenhuma referência histórica, justamente porque aquelas histórias valem para todos os seres humanos de todas as épocas. E aí alguém poderia pensar assim, então quer dizer que Adão e Eva não existiram? Existiram os primeiros seres humanos ou não? Se existimos nós, e nós não brotamos das bananeiras, nós temos pais, avós, bisavós, tataravós, e se a gente for voltando no tempo, a gente chega lá no início da humanidade. A questão é, a narrativa do pecado original não diz como, mas diz o que. Não quer descrever detalhes históricos, não é essa a preocupação do autor bíblico e nem do Espírito Santo. A preocupação da Sagrada Escritura e do Espírito Santo é nos dizer por que nós temos uma inclinação para o pecado e o que trouxe essa inclinação, já que quando a Bíblia foi escrita, haviam culturas em volta de Israel que atribuíam o mal a Deus. Diziam que havia um Deus bom e um Deus mau. E isso a igreja rejeita, assim como Israel rejeitou. Só há um único Deus. E o mal não provém de Deus, o mal provém da escolha humana. Vamos então ao relato lá do pecado original. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? Para começar, o autor sagrado usa a serpente como símbolo do tentador, como símbolo do mal, porque a serpente tem dois sinais que indicam falsidade, indicam engano. A serpente ela não anda em linha reta. A maneira dela andar, indo para um lado e para o outro, parece como se ela estivesse dissimulando o lugar onde ela está indo, mostrando que é um símbolo ideal para o tentador, para o mentiroso, para o que engana. Um outro sinal do próprio animal é que a serpente ela tem a língua fendida, ela tem a língua separada, por assim dizer. E a gente usa essa expressão, fulano tem uma língua igual de serpente,
para aquelas pessoas que na frente de uma pessoa diz uma coisa, na frente de outra pessoa diz outra. São pessoas mentirosas, comparadas aqui à serpente. E a serpente é um animal que tem veneno, é venenoso, como venenosa é a mentira e o pecado. Então a serpente foi usada para representar o tentador, por isso. E aí veja que a serpente, ela diz à mulher, é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim. A serpente, ela exagera a proibição de Deus, que tinha dito para não comerem das 2 árvores que ficavam no centro do jardim, para que Eva comece a desconfiar da bondade de Deus. Eis o início do pecado. Quando a gente passa a ver os mandamentos, passa a ver aquilo que Deus disse para não fazermos como uma injustiça, como se Deus estivesse tirando a nossa liberdade, como se Deus estivesse nos prejudicando. Quantas vezes isso que a serpente disse na história para Eva, o diabo também não nos diz para nós. É possível que nós, mesmo cristãos, mesmo pessoas de fé, vejamos a Deus como um estraga-prazeres, como se os mandamentos da lei de Deus não fossem para a nossa felicidade, mas fossem para deixar a vida mais difícil. Deus é como aquele sujeito que desliga o som quando a festa está no seu melhor momento. Às vezes a gente vê Deus dessa maneira. E foi essa visão de Deus que a serpente quis passar para Eva. A mulher respondeu à serpente: não podemos comer do fruto das árvores do jardim. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Aqui nós vemos que Eva, ela quer defender Deus. Se a serpente disse: é verdade que Deus não deixou vocês comerem nenhuma das árvores? Eva diz: não, ele permitiu sim. Eva começa a dialogar com a tentação. Quando nós entramos em tentação, a primeira coisa que a gente deve fazer é rejeitar a tentação de imediato e não ficar discutindo com ela. Eva caiu porque começou a raciocinar, começou a dialogar com a tentação. Se o mal se apresenta a nós, a gente deve rejeitá-lo imediatamente. Porque nós, graças ao pecado original, temos essa inclinação para o mal, para o pecado. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Veja que a serpente está dizendo que Deus é um mentiroso. De modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. O símbolo da árvore do bem e do mal é o símbolo de querer decidir o que é o bem e o mal. É querer conhecer o bem e o mal como Deus conhece o bem e o mal. Todas as vezes em que a gente rejeita aquilo que Deus diz na Sagrada Escritura e através da igreja, e diz assim: não, isso não está certo, eu sei o que está certo. Isso que Deus diz que é pecado, não tem problema nenhum. Eu sei que não é pecado, que não é mal, que não há mal nenhum. É como se a gente quisesse tirar Deus do seu trono e sentar no lugar dele. O pecado original foi esse. Sereis como Deus, é querer ser como Deus. É o pecado de Lúcifer. Lúcifer era um anjo que foi jogado no inferno porque ele quis ser como Deus. Todas as vezes que a gente quer decidir o bem e o mal no lugar de Deus, que a gente não acolhe aquilo que Deus revelou, mas quer saber melhor o que é o bem e o mal no lugar de Deus, melhor do que Deus, a gente está cometendo o mesmo pecado. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao marido a seu lado, que também comeu. Aqui nós vemos claramente que Eva, até então, estava tão preocupada com as coisas boas, tão ocupada com todas as árvores do jardim, com todas as coisas maravilhosas que Deus fez,
que ela não tinha sequer olhado para a árvore do bem e do mal. Aqui nós vemos mais uma vez que se o primeiro passo da tentação é a gente começar a discutir com a gente mesmo, devo ou não devo fazer? Como Eva começou a discutir com a serpente, o segundo passo é a gente começar a se imaginar fazendo o pecado. A mulher olhou para o fruto, viu que seria bom, viu que aquilo ali traria alguma vantagem para ela. Esse é o segundo passo da tentação e que ainda é válido para nós hoje. Por isso que essas histórias lá, especialmente esses 11 primeiros capítulos do Gênesis, têm verdades profundíssimas do ser humano. Como diz Jesus no Sermão da Montanha, o adultério ele começa com o primeiro olhar, quando olha-se desejando a esposa do próximo. Como Eva olhou desejando o fruto, qualquer pecado começa aí. E aí, então Eva caiu em tentação, comeu e deu ao seu marido. Porque os nossos pecados não nos prejudicam só a nós. Os nossos pecados prejudicam a todos que convivem conosco. Eva pecou e levou o seu marido a pecar. Quando a gente peca, o nosso mau exemplo conduz os outros a pecarem também. Então os olhos de ambos se abriram e, como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Aqui nós vemos o efeito do pecado original. O autor sagrado, ele compara a perda da inocência com a passagem da infância para a idade adulta. Uma criança de 2 anos de idade, se ela estiver tomando banho com uma outra criança de 2 anos de idade, ela nem percebe que ambas estão nus, porque não tem maldade, porque não olha para o corpo do outro como um objeto. A partir do momento em que nós temos essa tendência do pecado original de ver o outro como objeto, não é mais possível estarmos nus, porque isso se torna para nós uma tentação. É por isso que Adão e Eva, percebendo que estavam nus, porque já começaram a olhar um para o outro sem a inocência, teceram para si tangas com folhas de figueira. O segundo efeito do pecado original é que a gente passa a ver Deus como uma ameaça. Aquilo que a serpente disse para Eva lá no início, que Deus era um Deus mau, que tinha proibido eles de comerem de todas as árvores, para que Eva começasse a olhar para Deus com desconfiança, se torna verdade aqui. Deus, quando vai se encontrar com o homem e a mulher, eles se escondem. Deus passa a ser uma ameaça. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi teu ruído no jardim, fiquei com medo porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira foi ela que me fez provar do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Aqui, mais um efeito do pecado original. A dificuldade que nós temos de reconhecer os nossos erros, de reconhecer quando nós agimos mal. A coisa mais fácil que tem é a gente jogar a culpa nos outros. Deus perguntou a Adão: por que você fez isso? Ele: a culpa é da mulher. Perguntou à mulher: por que você fez isso? A culpa é da serpente. É aquele ditado, né? Se a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. É um dos efeitos do pecado original. E o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Serás maldito entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
A mulher, ele disse: multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez, entre dores darás à luz aos filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido e ele te dominará. Ao homem ele disse: porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoado serás o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das ervas do campo. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares ao solo, do qual foste tirado, porque tu és pó, e ao pó hás de voltar. O homem chamou a sua mulher Eva, porque ela se tornou a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher roupas de pele com os quais os vestiu. Aqui nós vemos que a consequência do pecado original. Quando a gente comete um pecado, o mundo se torna mais difícil. A nossa vida se torna mais difícil. Se na inocência original se poderia dizer que o homem e a mulher praticavam o bem com facilidade, hoje em dia é necessário esforço para praticar o bem. Há uma desordem na relação do homem com a terra, na relação do homem com o trabalho, na relação da mulher e do homem. Há uma relação de dominação, de os desejos que arrastam o ser humano. Deus tinha dito a Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Veja como Deus exerce aqui a virtude da clemência. Clemência é aplicar um castigo justo numa intensidade menor do que seria possível. O homem e a mulher, eles não morrem de uma vez. Não se extingue a humanidade por causa do pecado. Deus poderia ter feito isso, mas ele dá uma segunda chance, por assim dizer. Eles morrerão um dia, mas Deus permite que a mulher e o homem tenham filhos, que eles vivam de certa forma nos seus filhos, e assim a humanidade continue. Deus, a partir do momento em que o homem e a mulher pecam, já planeja uma maneira de redimi-los. Veja a bondade de Deus. Tanto que ele disse para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá no original hebraico, esta te ferirá a cabeça, o esta aqui é a descendência. Portanto, já está se prevendo a vinda de Jesus. A serpente feriu o calcanhar da humanidade, mas um dia a humanidade esmagará a cabeça da serpente. Qual humanidade? A humanidade de Cristo. E nós todos unidos a Ele, já que pelo batismo nós fazemos parte do corpo de Cristo. E aqui a explicação. Eva, que é chamada de mãe de todos os viventes, é porque a palavra em hebraico Eva significa isso, mãe dos viventes. E a palavra Adão é homem, simplesmente significa homem. Aí nós vemos mais um sinal de que esses relatos, lá do início do livro do Gênesis, são válidos para todos os seres humanos, do primeiro que existiu ao último. E aqui um esquema daquilo que é o plano original de Deus e como a humanidade está agora. O homem, no plano original da criação, o homem tem pleno controle do seu corpo e das suas emoções. Ou seja, ele sabe regrar os seus impulsos naturais e as suas emoções pela razão. Através da sua inteligência, conhece a vontade de Deus. Tem força de vontade suficiente para fazer sempre o bem. Não peca por fraqueza. E na sua liberdade, se submete a Deus e participa do seu reino. Isso era o plano de Deus. Isso se realizou plena e perfeitamente em Jesus Cristo e em Maria. Porque eles não tinham pecado original. E os efeitos do pecado original em nós. Nós não conseguimos chegar lá no início da humanidade para saber o como. Como foi isso? Como foi o início da humanidade? Porque é muito distante e não existia escrita e está a sei lá quantas centenas de milhares de anos de distância de nós. Mas nós conhecemos o pecado original pelos efeitos em nós. O homem fraqueja e perde o controle dos seus impulsos corporais e das suas emoções.
É a coisa mais comum. Quantas vezes por impulso a gente não peca? A gente, como diz São Paulo, faz o mal que não quer ao invés do bem que quer. Quantas vezes a gente perde a paciência, ou se deixa levar pela tristeza, ou se deixa levar pelo medo. A gente não controla sempre as nossas emoções e o nosso corpo pela nossa razão. O homem tem dificuldade em conhecer a vontade de Deus. Basta a gente ver as religiões pagãs, quase todas as religiões pagãs praticavam sacrifícios humanos. Os índios aqui no Brasil, quando chegaram os portugueses, praticavam canibalismo, comer carne humana, e achavam que isso era um bem. Veja a dificuldade do homem perceber o bem. Nossa maneira de conhecer também foi afetada. O homem tem a força de vontade enfraquecida e faz o mal que não quer ao invés do bem que quer. Às vezes a gente sabe que determinada coisa nos faz mal, mas a gente não consegue e fraqueja e cai. A gente sabe que determinada coisa é certa, mas a gente não dá conta. É a nossa vontade enfraquecida. E o homem vê Deus como uma ameaça e tem dificuldades em se submeter. É o que eu disse. Quantas vezes a gente não vê Deus como um estraga-prazeres? Sendo assim, a graça de Jesus Cristo, que Ele nos dá pelo batismo, vai nos restaurando. Não nos restaura de uma vez. Não é que a gente sai de pecador e dá um clique e a gente se torna santo. Mas vai nos restaurando. Conforme nós vamos crescendo na oração, na convivência com Deus, a nossa força de vontade vai ficando mais forte. E mais, a gente percebe claramente que aquela força de vontade não é nossa, que a gente não sabe como que ela cresceu, porque é Deus que fez ela crescer, é a graça. A gente vai passando a compreender melhor a vontade de Deus, é a graça. A gente vai controlando melhor as nossas emoções e os nossos instintos. Basta ver a vida dos santos. Um exemplo claríssimo disso é São Francisco de Sales. São Francisco de Sales era um homem muito, mas muito bravo, que tem aquele temperamento de quem briga por qualquer coisa. Tanto é que depois que ele morreu, se descobriu que embaixo da mesa dele havia marcas assim de unha, porque para não voar na garganta da pessoa, ele cravava as unhas embaixo da mesa assim, arrancava lasca, pedaço. Era um homem muito colérico, muito bravo. Mas pela graça de Deus, ele é conhecido como o santo da doçura. Ele conseguia controlar os seus impulsos corporais e as suas emoções, não porque ele fosse muito melhor que todos nós, mas porque a graça de Deus foi santificando, foi modificando. Nós sozinhos não damos conta de seguir os mandamentos. É o que diz São Paulo claramente na carta aos Romanos. A gente não dá conta. A lei é como se fosse um dedo apontado para nós, mostrando que a gente não dá conta. Mas nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. É Jesus Cristo que, pela sua força brotada da cruz, vai nos modificando, nos mudando, até que um dia, como santos, a gente possa dizer igual São Paulo: vivo, não eu, Cristo vive em mim. O pecado original é também revelado pelo Novo Testamento. Não é o Antigo Testamento quem nos revela. É o Novo Testamento iluminando o Antigo. Diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também pela obra de justiça de um só virá para todos a justificação que dá a vida. A expressão pecado original é de Santo Agostinho, mas o fato que essa expressão designa está claramente no Novo Testamento. Cristo é o reverso de Adão. Adão trouxe ao mundo a morte, Cristo trouxe ao mundo a vida. Adão, sendo homem, quis ser igual a Deus. Cristo, sendo Deus, se fez homem. Adão, pela desobediência, perdeu a graça. Cristo, pela obediência, resgatou a graça de Deus para nós. De Adão adormecido no jardim, Deus tirou Eva. De Cristo, adormecido pela morte na cruz, Deus tirou a igreja e os sacramentos. Como eu disse, todos os sacramentos brotam da cruz de Cristo.
E esse esforço de Deus de restaurar a humanidade inteira começa do particular e vai se alargando, vai se tornando mais geral. A aliança que ele fez com o primeiro casal foi rompida. Então, para restaurar a humanidade, ele faz aliança com Noé, com uma família. Em seguida, com um povo, a partir de Abraão. De Abraão nasceu um povo. Depois, esse povo é constituído como uma nação independente, quando Moisés lidera o povo para fora do Egito. Para cuidar dessa nação, Deus estabelece os reis e os profetas. Os reis cuidam administrativamente, militarmente, e os profetas religiosamente. E quando esse povo está preparado, vem Jesus. Não apenas para uma nação, mas para, a partir dessa nação, santificar e restaurar a humanidade inteira. E a igreja, que não pertence a uma única nação, ela engloba e abraça todas as nações da terra, todos os povos, todas as línguas e todas as culturas. Ela continua a missão de Jesus até o fim dos tempos. No fim, a morte será banida e todos os salvos viverão eternamente com Deus. Então veja que tem um crescendo aí. Um casal, do casal passa para uma família, a família para um povo, o povo uma nação, até em Jesus Cristo toda a humanidade. E esse desenho que nós podemos ver aí é um desenho muito interessante, muito bem feito. Nós vemos Eva, que pecou segurando ali o fruto, diante de Maria, a nova Eva. Se nas pernas de Eva está enrolada a serpente, Maria pisa na cabeça da serpente. Eva, com uma mão, segura o fruto do pecado e com a outra mão coloca a mão sobre o ventre de Maria, onde está o fruto do ventre de Maria, que é Jesus. E é como se Maria consolasse Eva, Eva que pecou, e Maria, que é aquela que vai trazer ao mundo a salvação. A que trouxe o mundo ao o pecado e a que trouxe ao mundo a salvação. A mãe de todos os viventes, como diz o livro dos Gênesis, e a mãe de todos os redimidos, que é Maria. Uma que quis ser como Deus, sereis como deuses, disse a serpente, e a outra que disse, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eva, cujo sim trouxe ao mundo ao pecado, Maria, cujo sim trouxe ao mundo a salvação. Eva, que está relacionada à árvore do bem e do mal, Maria, a árvore da vida, que é a cruz. Na imagem é como se Maria dissesse a Eva, não se preocupe pelo seu pecado, porque Deus dará à humanidade uma segunda chance. Onde abundou o pecado, superabundou a graça.